Olá, meus amigos, muito bom dia. Novamente estamos aqui com a graça de Deus, com a bênção de Deus, para fazermos mais uma oração da manhã. Você e eu juntos na mesma fé, no mesmo espírito, invocando o único Deus verdadeiro, aquele que é todo poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas se Deus fez tudo o que existe pela palavra do seu poder em 6 dias, imagina o que Ele não pode fazer na sua vida em 1 minuto, em 1 dia, em 1 semana, não importa. Mas o que importa é que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Para você, meu amigo e amiga, que de repente está hoje aí com um problema, está chateado, está abatido devido às dificuldades da vida, pois eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te levantar. Essa é a vontade de Deus. Outro dia nós fizemos uma oração da manhã com o título Deus é doador. Sim, Ele doa, Ele dá. A natureza de Deus é dar, inclusive tudo aquilo que você necessita. Ou seja, Deus ele quer ver você abençoado. E a única coisa que Ele pede é que você confie nele, na palavra dele, como veremos daqui a pouquinho, tá bom? Antes de prosseguirmos, novamente eu peço que você deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, e aperte o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos uma nova oração, um novo vídeo, um novo testemunho de milagres, tá certo? Muito bem, a palavra que eu quero compartilhar com você nesta manhã é a palavra que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 16. Olha o que o Espírito Santo, através de Paulo, disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amiga e amiga, o que nós vemos aqui, o centro desse texto aqui, é a fé no Evangelho de Cristo Jesus, a fé nas boas novas, ou seja, a certeza, a confiança naquilo que diz o Evangelho. E o que significa Evangelho? Evangelho, a palavra Evangelho, vem do grego e significa boas notícias, boas novas. E quais são as boas novas que o Evangelho traz? As boas novas são estas: Jesus veio a este mundo trocar de lugar com a gente naquela cruz, aquela cruz de sofrimento, onde o Senhor Jesus sofreu, onde Ele derramou o seu sangue, onde os nossos pecados foram colocados sobre Ele. E não somente isso, mas também as nossas doenças e enfermidades foram colocadas sobre o corpo do Senhor Jesus. E não somente isso, a nossa maldição, a nossa miséria, tudo foi colocado sobre Jesus. Ele fez isso por amor. Pelo amor que Ele tem por nós, Ele veio até a cruz. E ali na cruz Ele pagou o nosso preço, o preço pelo pecado, o preço pelos nossos erros. E em troca Ele nos deu a salvação, a vida eterna, a cura para o nosso corpo, a saúde e também o perdão, a remissão, melhor dizendo, dos nossos pecados. Veja, o Evangelho é isso, que o Senhor Jesus, Ele veio aqui trazer para mim e para você aquilo que nós não poderíamos alcançar por esforço próprio. A bênção de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, tudo isso estávamos sem. Mas Jesus, vindo fazer a obra que Ele veio na cruz, Ele então nos deu acesso às bênçãos de Deus, à salvação, ao perdão e a tudo que Deus tem. Mas nós temos que crer, como diz, né? O Evangelho, essas boas notícias, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Antes de falarmos sobre a salvação e daquele que crê, eu ainda quero complementar a respeito do Evangelho. Jesus, Ele veio trazer para a gente vida com abundância. É isso que o Evangelho diz também. Ele veio dizer para a gente assim, ó, a partir de agora, se você crer em mim, você tem um novo tipo de vida. As dificuldades existem, mas comigo na tua vida você vai vencer todas elas.
É Jesus dizendo para a gente, eu vim trazer saúde para você, eu vim tirar você dessa derrota. É como se ele falasse, eu sofri na cruz para que você não sofresse aqui. Eu sofri na cruz para te capacitar a vencer as dificuldades dessa vida. Eu sofri na cruz e lá derramei o meu sangue para que você não fosse para o inferno. Pelo contrário, o meu sangue é o preço pela tua vida, pela tua alma. Então, a partir de agora, se você crê em mim, você tem a vida eterna, a salvação com Deus para sempre. É isso que é o Evangelho, uma vida de vencedores, uma vida de mais que vencedores. Agora, repito o que diz o texto aqui, é para aquele que crê. O Evangelho, essas palavras que você acabou de ouvir, elas são poder, poder de Deus. Para quê? Para salvação. O que é salvação? A palavra salvação, no Novo Testamento, ela vem do grego, e no grego a palavra salvação é sozo, S-O-Z-O. O que significa essa palavra salvação? No grego, ela é uma palavra muito inclusiva e abrangente. A palavra sozo no grego significa salvação da alma, salvação do corpo, cura, proteção, paz, livramento, provisão, a salvação de um modo geral. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, quando aquela mulher hemorrágica foi curada de uma hemorragia de 12 anos, o que o Senhor Jesus falou para ela? Ele disse assim, ó, filha, a tua fé te salvou. Salvou ali não quer dizer salvou para a vida eterna. Ela ainda tinha que crer em Jesus como Senhor, como quem estava ressuscitado. Mas a palavra salvou ali significa curou. Tanto é que tem versões bíblicas mais modernas que já trazem a palavra curou em vez de salvou, que é a mesma coisa. Mas a palavra salvou ali quer dizer curou. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem um problema no casamento, o casamento está para acabar, mas alguma coisa acontece que tem uma reversão, o casamento não acaba, e que a pessoa fala, meu casamento foi salvo, salvei o meu casamento. Há muitos anos atrás, na antiga e extinta TV Tupi, um pouquinho antes da Tupi falir, passava uma novela que nem terminou, porque faliu a emissora, uma novela chamada Como Salvar Meu Casamento. Então a palavra salvar, ela tem um significado muito abrangente. Então o Evangelho é o poder de Deus para salvar a sua alma, para curar o seu corpo físico, para salvar você numa situação financeira complicada que você esteja, para livrar você, livrar sua família, libertar dos demônios, dos vícios, das intrigas, das feitiçarias, do olho grande, da inveja, enfim. A palavra salvação é muito abrangente. Então, o Evangelho é o poder de Deus para tudo isso, mas, como ele fala, para aquele que crê. Gente, tem pessoas que ouvem o Evangelho, mas não acreditam. Por isso que não acontece nada. Às vezes a pessoa pergunta, se Deus é poderoso, por que Ele não faz nada na minha vida? Geralmente é porque a pessoa não acredita. Ela escuta, mas no fundo ela duvida. Ela duvida que Deus salva, ela duvida que Deus perdoa, ela duvida que Deus cura, ela duvida que Deus opera milagres. Então o Evangelho não funciona para quem não crê. O Evangelho só funciona para crer. Vou te provar pela Bíblia. Você pensa que Jesus, quando esteve na terra, ele curava todo mundo? Todo mundo que passava na frente dele, que estava doente, ele curava? Você pensa que Jesus curava as pessoas sem as pessoas crerem? Se você pensa assim, você está enganado, porque a Bíblia fala outra coisa. Um exemplo, Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, ali é dito que Jesus, ele foi até a terra onde ele foi criado. O Senhor Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado na região de Nazaré, ali na Galileia. E ali Jesus foi com aquela sede, com aquela vontade, com aquele amor para curar aquelas pessoas que estavam doentes, pessoas que ele conhecia desde a infância, pessoas que ele conhecia na sua adolescência, que ele cresceu junto, ele amava aquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele foi até lá. Mas sabe o que a Bíblia também diz, no Evangelho de Marcos capítulo 6? Que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, que ele não pôde fazer ali nada grandioso, a não ser curar umas pequenas coisinhas, que algumas pessoas que creram nele receberam. Mas a Bíblia também diz que ele não pôde fazer milagres. Veja, não é que ele não quis, é que ele não pôde. Deus é todo poderoso, não é? É. Jesus é todo poderoso? Claro que é. Ele é Deus. Agora, ele não pôde curar naquela época e não pode curar hoje também aquelas pessoas que duvidam do poder de Deus. Não tem como Deus agir. A Bíblia fala claramente, ele não pôde curar ali, não pôde fazer muitos milagres ali, porque a Bíblia também diz, por causa da incredulidade. Não creram, ele chegou ali para abençoá-las de graça,
Porque o evangelho é isso, é Deus fazer tudo por nós de graça. A única condição que creiamos pela fé, como ele diz aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 17. Olha, ele fala assim, ó, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Quer dizer, você vai ouvindo o evangelho de fé em fé, a fé cada vez maior, a sua fé vai aumentando à medida que você ouve, e essa fé é que faz com que o poder de Deus opere em seu favor. Então eu digo para você, meu amigo e amiga, não importa a situação pela qual você esteja passando hoje, não importa os problemas que você tem que enfrentar hoje, o que importa é que o evangelho é o poder de Deus para você, se você crer. O evangelho diz que se você clamar a Deus em nome de Jesus, Deus vai te ouvir. O Pai Celeste vai te ouvir. Se você invocar o nome de Jesus sobre a sua vida, esse nome pode quebrar qualquer corrente maligna. É verdade. Se você pedir para o Espírito Santo, porque o evangelho diz que quando você aceita Jesus, de graça o Espírito Santo vem habitar dentro do seu coração. E o Espírito Santo, que é Deus, ele sabe todas as coisas e ele dá a sabedoria àqueles que pedem. Você não precisa de sabedoria? De repente, essa semana ou a semana que vem, você tem uma situação para resolver, um problema para acertar e não sabe que decisão tomar, você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, para onde ir. Deus vai te dar a sabedoria se você crer. O evangelho inclui tudo isso. Toda essa graça de Deus sobre a nossa vida, o amparo do Senhor para nós, o cuidado do Pai Celeste para com os seus filhos, tudo isso é evangelho. As boas notícias que você agora pode parar de sofrer se você crer no evangelho. Creia, meu amigo e amiga, e Deus vai fazer na sua vida um grande milagre. Uma última coisinha antes da oração. Não deixe a opinião das pessoas contaminar a sua fé, porque de repente o evangelho fala uma coisa e todas as pessoas ao seu redor falam outra. Em quem você vai acreditar? Eu já vi muita gente não receber bênção ou até mesmo perder a bênção que recebeu porque começou a prestar atenção na opinião dos incrédulos, na opinião das pessoas que dizem que não tem jeito, que não é bem assim, porque o médico disse isso, porque o advogado disse aquele outro, porque não sei quem passou por isso e não deu certo, e você começa a ouvir essas coisas, contamina a sua fé. A palavra de Deus é mais ou menos como aconteceu com o Jairo. Jairo, a filhinha dele estava até morta já. Chegaram para ele dizendo, olha Jairo, nem precisa levar o Senhor Jesus na tua casa porque sua filhinha já morreu. O que o Senhor Jesus disse para o Jairo? Ele disse assim, ó, Jairo, não tenha medo. Quer dizer, não tenha medo dessa notícia que você escutou. Creia somente. Não dê espaço no seu coração para dúvida e nem para a opinião das pessoas. Creia somente. E Jairo creu e a menina foi ressuscitada. É o que acontece. Cuidado com os incrédulos que vêm contaminar a sua fé, que vêm dizer que Deus não opera milagres hoje, que vêm dizer que não acreditam em falar em línguas, não é? Pelo poder do Espírito Santo, que dizem que a vida não é bem assim, que essa vida tem que sofrer mesmo. Não, filho. O sofrimento vem pelo cansaço da luta. Isso existe, é verdade. Mas como a palavra de Deus diz, como o Evangelho diz, em todas essas coisas, em todas essas lutas, somos mais que vencedores. E se você aceitou Jesus, é isso que você é. Vamos falar com Deus agora? Vamos clamar a esse Deus tão gracioso e misericordioso que nos enviou o Evangelho para que, crendo nele, tivéssemos vida com abundância, tivéssemos vida eterna, tivéssemos uma solução para nossos problemas aqui na terra? Vamos falar com Deus então. Nosso Deus e bendito Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua presença em nossas vidas, obrigado pelo Evangelho, que diz que de graça o Senhor Jesus veio nos libertar das derrotas desse mundo, que diz que de graça o Senhor Jesus veio nos libertar da opressão de Satanás. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua mão poderosa estendida sobre nós. Obrigado, Pai, pela provisão que o Senhor promete dar na Tua palavra. Pai, eu invoco o Teu poder sobre essa pessoa que ora comigo nesta manhã. Que o Teu poder cure, que o Teu poder, meu Pai, tire do corpo dessa pessoa a fraqueza, essa tremedeira que essa pessoa está tendo hoje. Que o Teu poder, meu Pai, destrua as forças do mal que oprimem essa pessoa. E eu digo mais, eu digo a você, Espírito
espírito de enfermidade que se encostou nessa pessoa, que se alojou no corpo dessa pessoa, que se alojou nos órgãos internos, eu te mando, sai dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus atua nessa família, trazendo paz, restauração, a libertação dos vícios. Meu Pai, essa mãe que pede pelo filho, o filho está viciado no álcool, meu Deus, liberta esse jovem agora em nome do Senhor Jesus. E Pai, pela resposta do Senhor para essa pessoa que ora comigo, nós te damos graças em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, acabamos de ouvir a palavra e acabamos de orar. O que você vai fazer com o que você ouviu agora? Você ainda vai continuar se lamentando pelos problemas da vida? Ou você vai dizer, eu creio no Evangelho, eu creio no poder de Deus, eu creio que porque eu orei, eu pedi a Deus, Ele me ouviu e eu já tenho a resposta. Pois é, haja dessa maneira e já saia dando pulos de alegria pela tua resposta, porque Deus é contigo, Deus é contigo. Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? O Evangelho diz que sem você merecer, Deus é contigo, onde quer que você vá, Deus é com a sua vida, para te guardar, para te proteger, para te fortalecer, para te guiar, para te ensinar, para te dar sabedoria, para te curar, para te prosperar, enfim, para fazer de você, de fato, alguém mais que vencedor, tá bom? Amanhã voltaremos com mais uma oração da manhã. Deus te abençoe grandemente e até lá.